Gente, eu tô adorando a versão japonesa de A Esposa do Meu Marido, Marry My Husband. Né? Eu já tinha adorado o dorama lá coreano, e aí quando veio o japonês adorei também. Não achei que eu ia gostar tanto. É como quando eu via De Volta ao Futuro, o 1, foi super revolucionário, incrível. E aí nunca imaginaria que o 2, De Volta ao Futuro 2, poderia ser diferente, me surpreender. E ele fez isso, ele conseguiu a continuação desse filme. Eu amo De Volta ao Futuro, não sei quanto a vocês. E eu senti a mesma coisa aqui, né? É claro que lá é uma continuação, aqui não, eu tô falando uma versão diferente. Mas vocês entenderam a minha metáfora, eu não imaginava que poderia me surpreender. E me surpreendeu. Ok, até que me deram a dica que tem uma versão chinesa, chamada Traços de Amor. E eu fui ver. E eu quero falar com vocês sobre isso. Gente, pra quem não me conhece, olá, meus queridos dorameiros, bem-vindos ao canal Hora de Dorama, meu nome é Cláudia. Não deixa de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar. Esse eu quero muitos comentários, quero saber se vocês viram essas 3 opções de dorama, só viram 2, quero muitos seus comentários. E bora lá, vamos começar, vai ser um vídeo rapidinho, só pra eu trazer sobre isso, porque eu vi o chinês e eu preciso falar sobre isso. É muito raro vocês me verem aqui no canal falando... não muito bem de alguns doramas, porque geralmente eu tendo a acompanhar só doramas que eu tô gostando, então por isso que eu falo bem dos doramas, né? Eventualmente, quando eu não tô tão fã de dorama, eu acabo dropando, e aí eu nem faço vídeo, então vocês não vão me ver falando muito mal de algum dorama, mas esse aqui, eu preciso falar. Eu preciso falar que o dorama não é bom. Eu não sei se alguém já viu e gostou. Talvez a minha referência, que eu não gostei do dorama, é porque comparado com o coreano e com o japonês, pra mim não existe comparação. É como se eles usassem a mesma história, mas de uma forma assim... que tristeza! Eles pegam um tema super legal, uma história super redonda, e transformam numa novela, entendeu? De episódios de 15 minutos, que não tem profundidade e que não entrega tudo que podia entregar. Aqui é um exemplo clássico de que não é só um grande tema, um grande plot que vai sustentar um dorama. Tem muito mais do que isso. Inclusive a profundidade dos personagens. Você vê, lá na coreana, gente, a coreana são 16 capítulos, né? Então você tem que ter uma profundidade que vá embasar esses personagens por esse tempo todo. E não só que tem essa profundidade dos personagens, mas também muitas histórias paralelas, muitas coisas acontecendo que na japonesa não acontece, porque na japonesa optaram por 10 capítulos. Então tem algumas nuances na história que a gente não vê no japonês. E tá bom, o japonês conseguiu lapidar uma história que já estava maravilhosa, que já era uma obra-prima, que foi a primeira, e conseguiu fazer a sua forma de contar, e que tá fantástica também. Tá uma forma mais introspectiva, uma forma mais psicológica, inclusive mais realista. Eu vejo a coisa acontecendo, por mais absurda que seja a história, porque é ficção, é muito mais plausível acontecer como é na japonesa do que na coreana. Coreana, gente, é muito intenso. É muito... ficar puxando o cabelo, joga pra outra afundar, sabe? É muito vingança, né? E funcionou muito. O japonês é mais introspectivo, é mais a jornada de cada um, o seu desenvolvimento de cada um, o que tá funcionando muito também. E o que dizer do chinês? Não sei. Eu não sei qual é a jornada. Eu só sei que é superficial, os atores não têm camadas que podem sustentar aquela história. Eles tentam levar você para uma emoção que não foi criada, né? Então como é que você... No japonês e no coreano, eles vão levando você até você sentir aquilo que eles querem que você sinta. No chinês, ele quer que você sinta alguma coisa que, desculpa, não dá. E sem contar que eles precisam sempre estar ela pensando as coisas para contar a história, porque a própria história, a narrativa, não sustenta a ponto de ter que ter sempre uma explicação do que está acontecendo, né? Então, assim, eu vi pouco também do chinês. Talvez eu esteja julgando antes da hora, talvez. Mas o suficiente que eu vi, eu achei que muito fraco. Inclusive, todos os críticos falam que, assim, um filme de 2 horas tem que te conquistar nos primeiros 5 minutos. Se ele não te conquista, não importa que o final do filme seja bom. E aí é a mesma coisa. O dorama tem que conquistar no primeiro episódio. Se o primeiro episódio já não tá bom, os outros podem até melhorar, mas já teve alguma coisa estranha ali. Então, assim, se eu não conhecesse as versões japonesa e coreana, eu poderia dizer, legal, é um ótimo doraminha chinês, sessão da tarde, engraçadinho, com uma história, né?
Agora, o fato de eu conhecer as versões japonesa e coreana fazem eu falar, ah, meu Deus, eles pegam uma coisa que é tão maravilhosa e transformam. Bem, foi isso. Eu fiz esse vídeo rapidinho, só pra fazer esse comentário, porque eu acabei vendo a versão chinesa também e eu fiquei, assim, em estado de choque de como a gente consegue pegar um bom roteiro. Não é nem roteiro, né? Porque eles adaptaram o roteiro, né? Inclusive transformaram o principal num idol, né? Então, pegaram um bom tema e adaptaram e não funcionou, né? Talvez, é o que eu falei, não funcionou porque eu tô comparando. Talvez se eu não conhecesse, não fizesse a comparação, eu ia achar que é um bom... Será? Porque eu só vi um capítulo, gente. Eu tô falando com vocês na base de um capítulo, mas é o suficiente pra eu falar pra vocês que é um choque. É muito chocante, porque o primeiro capítulo da coreana é incrível e o primeiro capítulo da japonesa também é incrível. Logo nas primeiras cenas, falando em primeiros 5 minutos pra cativar, esse dorama na versão japonesa e coreana, em 5 minutos você já tá assim, ah! Não é mesmo? E na chinesa, em 5 minutos você tá assim. É isso, gente. Um vídeo descontraído, só pra fazer esse meu comentário. Achei inusitado mesmo tema estar em 3 doramas em 3 países diferentes na Ásia, né? Então, achei isso inusitado. Escreve aqui nos comentários se você conhece outros doramas que também foram regravados em 3 países, né? Porque em 2 tem vários, mas assim, em 3 países. Escreve pra mim se você chegou a ver a versão chinesa, comenta comigo, tá bom? Sejam carinhosos, tá? Se você gostou da versão chinesa, sejam carinhosos comigo. É só a minha humilde opinião que eu não achei o dorama tão bom, tá bom? É isso, gente. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilha também. Ah, e outra coisa, ativa o sininho, que aí você vai estar sempre vendo os meus vídeos quando forem lançados. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, eu queria fazer um comentário também. Tô aqui no momento de edição do vídeo e eu me lembrei que eu quero comentar o seguinte. Não só que eu tô gostando muito das versões japonesa e coreana, e eu tenho vários vídeos no canal da japonesa, né? A coreana foi lançada antes de eu abrir o canal, mas eu tenho do japonês eu tô acompanhando, né? Mas uma coisa que eu tô gostando também é o cast, né? O elenco, né? Tanto a versão japonesa como a versão coreana, eu tô gostando muito dos personagens e dos atores que estão fazendo esses personagens. Eu acho que eles estão caindo feito uma luva. No chinês, como eu só vi um capítulo, não deu pra assimilar, né? Foi o que eu comentei nesse vídeo. Mas eu acho que é uma coisa que me chama atenção. Como foi muito bem escolhido os atores para poderem atuar e incorporar os personagens, né? Eles realmente, eles vendem a história. Você sente parte da história. É isso, eu queria só fazer esse comentário.